Olá pessoal, hoje eu vou fazer a apresentação aqui em vídeo da última publicação que eu fiz lá no meu blog, tá? Então, meu blog é o jonesquito.com.br e ontem, dia 4/10, né, eu fiz uma publicação aqui de um procedimento que é até comum na vida de um DBA, que é fazer a atualização, a aplicação do, do, do grid, né? Nesse caso aqui, eu estou aplicando o patch 19.28 no Oracle Grid Infrastructure, que está na versão base dele, que é o 19.3, tá? Esse é um ambiente de teste, tá? Todo o post foi feito, toda a publicação foi testada em cima de um ambiente controlado. Eu publico aqui os passos, tá? Essa publicação ela foi feita em um formato de passos para que você consiga fazer a aplicação do patch. Aqui eu tenho uma introdução básica, né? Falando sobre a necessidade de manter o ambiente atualizado com os últimos patches. E nesse caso específico, a gente vai executar o procedimento de aplicar o patch de atualização para a versão 19.28 numa versão instalada 19.3 do grid. Um aviso importante é que todo o procedimento foi realizado em ambiente não produtivo. Então, quando for fazer esse procedimento em ambientes produtivos, é importante fazer o backup completo do ambiente, de preferência, né, quando possível, e o recomendado é que seja possível fazer um teste em um ambiente não produtivo. É importante ter conhecimento de que o procedimento precisa de uma janela para ser executado, porque ele vai baixar os serviços do grid durante a aplicação e, consequentemente, os bancos de dados que usam a ASM, eles também ficarão disponíveis. E aí é importante fazer o planejamento com antecedência dessa janela de manutenção e comunicar a todas as pessoas interessadas nesse caso, tá? Nesse teste, eu estou assumindo um ambiente Oracle Linux x86. Eu tenho um Oracle Grid instalado na versão 19.3, single instance, ou seja, um ambiente não hack. E sempre que for fazer a aplicação de um patch, é recomendado que consulte a documentação oficial da Oracle. E nesse caso, o README, né, o arquivo ali que vem junto com o patch, que vai dar as instruções para a aplicação desse patch de acordo com o ambiente que está sendo atualizado. Então, se é um ambiente hack, o procedimento é um, se é um ambiente single instance é outro. Enfim, tem uma série de condições para que esse patch seja aplicado, para uma série de condições que vão definir a forma como o patch deve ser aplicado, tá? Para esse cenário single instance, eu vou seguir esse procedimento descrito aqui. Então, a gente tem 8 passos. O primeiro é criar um diretório para fazer o download do patch, né? Para manter os arquivos organizados. Depois eu atualizo o patch lá do grid, do home do grid. Na sequência eu valido o Order Inventory para garantir que ele está correto, né? Que ele conhece os patches que estão aplicados no ambiente, que não vai me retornar nenhum erro. Descompacto o arquivo do patch que eu vou aplicar, que é o 19.28. Verifico se há conflitos do patch que eu vou aplicar com os patches que estão instalados. Nesse caso, não vai haver conflito, porque eu estou usando a versão básica, é 19.3, então não tem nenhum patch ali específico que possa conflitar com 19.28. Isso já foi testado, mas eu vou mostrar o procedimento aqui de fazer a validação de conflito de, de patches. Aqui uma parte importante também é fazer a validação do espaço, que é espaço mínimo requerido para que eu consiga fazer a aplicação do patch sem ter nenhum erro aí por conta de falta de espaço. Por fim, no passo 7 eu faço a aplicação do patch, né, com o patch alto nesse caso. E por fim eu faço a validação de que o patch foi aplicado, tá? E no final tem a conclusão aqui breve sobre o tema. Então, para a gente não perder mais tempo, eu tenho aqui um ambiente, tá? Que é um ambiente de teste. Esse ambiente, como a gente pode ver, ele está com o grid na versão 19.3. Eu vou sair daqui, não, ps-f pipe grep pmon, e eu listo aqui o processo do pmon do ASM. Tá
Se eu quiser validar os patches, grep Oracle, Oracle Home. Eu posso usar aqui o Oracle Home patch barra patch ls patches. Então, aqui ele está mostrando, tá aqui o patch de database, que nesse caso é o patch do grid, ele está na versão 19.3 e todos os patches aqui estão relacionados, são da versão 19.3, ou seja, a versão base de instalação. Só instalei sem aplicar nada, então tá na versão inicial. O nosso objetivo é levar ele para a versão 19.28. E aí para isso eu vou seguir os procedimentos que eu já executei aqui no meu ambiente de eu já executei no meu ambiente de teste e que eu documentei essa publicação, tá? Primeiro ponto. Primeiro, crie um diretório temporário para armazenar os arquivos do patch, isso ajuda a manter tudo organizado e evita bagunça no sistema. Então, com o usuário grid, eu vou criar esse diretório aqui, para eu poder fazer o download. Diretório criado, agora eu vou navegar para o diretório e baixar os binários. Nesse caso, estou fazendo o download de um repositório pessoal, tá? É importante observar, se você está usando, se você está fazendo ambiente de teste ou para fins de treinamento, de aprendizagem ali, você pode tranquilamente usar o link tá abaixo para fazer o download e executar a aplicação do patch no seu laboratório. Contudo, se você estiver aplicando o patch em ambiente de produção, é altamente recomendado que você faça o download diretamente lá do site do suporte da Oracle, tá? Não baixe binários de fontes não oficiais, mas que nesse caso é o link que está apontando para binários que eu baixei diretamente do suporte da Oracle, mas o recomendado é que você sempre baixe diretamente da fonte, tá? Independente do link, independente de quem orientou, o recomendado é que você busque da fonte para fazer isso em ambiente de produção. Nesse guia, eu atribuí o nome, esse nome aqui, que é o número do patch, patch 1928, dbgi.zip. Então, dentro desse pacote que está disponível nesse link que eu vou passar abaixo, eu tenho tanto o patch do banco quanto do GUI, né? E eu tenho também, já baixei junto ali, já compactei no arquivo só, o arquivo necessário para fazer a atualização da versão do patch, né? Então nesse arquivo aqui eu já tenho o arquivo que é necessário fazer a atualização do patch. Caso você esteja fazendo a aplicação do patch fazendo download a partir do site da Oracle, leia o README lá que está dentro do patch para que você tenha orientação de como baixar e como atualizar a versão do patch, tá? Então, é necessário que para aplicar o patch você tenha pelo menos uma versão mínima ali, e se você não tiver essa versão mínima do patch, o patch não vai ser aplicado com sucesso. Então, eu vou navegar para dentro do diretório que eu criei. Uma vez que eu estou dentro do diretório, eu vou fazer o download, tá? Então, usando esse wget aqui, eu consigo fazer o download direto. Agora a gente espera que deve demorar alguns segundos. Enquanto isso, a gente lê um pouco mais aqui as etapas. Na sequência, eu vou fazer o unzip, né, do arquivo que eu estou baixando. Ele deve trazer para mim dois arquivos .zip dentro dele. É o arquivo do próprio patch que eu vou instalar e o arquivo do opatch que eu vou atualizar a versão atual do opatch. Então, o próximo passo é fazer a atualização do opatch. 55%. Vamos aguardar um pouco.
Pronto. Finalizado aqui o download do meu arquivo. Eu vou listar os arquivos. Ele gerou esse arquivo aqui para mim. Eu vou dar uma zip nele. Eu espero que eu tenha espaço, senão ele vai dar erro. Eu acho que vai dar erro por falta de espaço. Eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Já deu erro. Já deu erro por falta de espaço. Cancelar aqui. Vou remover os arquivos que ele gerou. Para fazer novamente. Vou ver aqui onde que eu posso liberar espaço. Vamos lá. KS Microsoft-H. Vamos liberar espaço aqui e no temp. Eu vou começar pelo temp. Então, o temp é onde eu baixei os arquivos. Cache. Cache do I1. Vamos limpar esse cache aqui. Nós temos 5.9 GB livre. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso limpar. Não. É isso. Vamos tentar novamente. Três ponto nove, 3.4, 2.4. Finalizou. Então, depois que eu descompactei o arquivo que eu baixei, eu tenho o arquivo do patch, que tem 3.7 GB, e eu tenho o arquivo de atualização do patch. Tá? Esse arquivo, para eu chegar nele, eu leio o README. Tá? Mas se você estiver usando o link que eu disponibilizei, então já vai estar disponível para vocês. Seguindo aqui as etapas, né? O patch é uma ferramenta especial, né? É essencial para fazer a aplicação de patch no Oracle. Certifique-se de que a versão 12.2.0.1.46 ou mais recente esteja disponível, né, esteja instalada no home do GUI. Então, para eu fazer a instalação do patch 19.28, eu preciso que a versão do patch esteja no mínimo nessa aqui. Tá? Se tiver inferior, a gente tem que fazer atualização. Vamos validar isso. Aqui eu já tenho um comandinho que eu posso usar para validar. Eu uso o Opet Version, que ele vai me mostrar qual versão que está instalada. Então eu estou na 12.2.0.1.17. Ela não está na versão mínima necessária para fazer a aplicação desse patch, né? Que, conforme mostra aqui no tutorial. Eu vou fazer um backup da versão atual.
E na sequência eu vou descompactar o arquivo de OPET que eu já baixei dentro do Oracle Home, ou seja, eu vou substituir o novo que eu baixei, o velho que eu tenho lá pelo novo que eu baixei. Então vamos fazer esse movimento aqui. Usuário grid, vamos ver se vai dar tudo certo ou se vai dar algum erro. Ó, ele já moveu, tá? Então se eu tentar fazer novamente o opet, ele vai dar erro porque eu renomeei esse diretório para opet-out. Então já não vai achar e está tudo certo. Agora a gente vai entrar dentro do diretório onde está o nosso opet atualizado, né? Eu já estava lá, inclusive. E eu vou descompactar esse arquivo dentro do home. Tá? Então, só para facilitar, eu vou copiar isso aqui. O que eu estou fazendo? Deixa eu copiar, depois eu explico. Eu estou descompactando esse arquivo aqui, que é esse de cima, colocando ele no diretório do Oracle Home. Tá? Finalizou. Agora eu vou validar novamente a versão do Opet. Opet Version. Ele já está na versão 12.2.0.1.47. A versão mínima é 0.46, eu estou na 0.47, então eu já atendo o requisito de versão do Opet ao continuar aqui. Agora eu vou validar o Hora Inventory, tá? Isso aqui é importante para garantir que o meu inventário ele está atualizado, está funcional e que o Opet consegue ler e, consequentemente, também escrever dentro desse inventário aqui. Tá? Eu posso opcionalmente, tá? Isso aqui eu estou validando a versão estou validando o inventário, tá? Eu posso opcionalmente jogar a saída desse comando para dentro de um arquivo para ter isso como registro para consulta posterior. Nesse caso aqui não é necessário, né? Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, tá? Esse é o comando. Então, qual que é a saída esperada, tá? O ls inventory, ele vai listar para mim todos os patches que eu tenho atualmente aplicado nesse Oracle Home, tá? Então, observe aqui que eu estou especificando, estou chamando o patch ls inventory e eu estou pegando aqui o Oracle Home do grid, tá? Que essa variável está apontando para o home do grid. Então, ele vai mostrar aqui algumas informações sobre a versão do Opet, alguns produtos instalados, patches aplicados, né? A relação de patches aplicados, enfim. E no final ele vai mostrar para mim aqui que ele executou sem erro, né? Deu tudo certo o procedimento, quer dizer que está funcional o meu inventário. Agora eu vou descompactar o arquivo do patch. Eu já atualizei meu opet, agora eu vou descompactar o arquivo do patch, tá, para poder seguir com o processo. Eu tenho que estar novamente dentro do diretório onde eu baixei meus arquivos. Agora eu vou descompactar o arquivo do patch. Eu descompacto ele aqui mesmo. Ele vai gerar uma pasta para mim com o nome da pasta, vai ser o número do patch, que é a 37957391. Aí na sequência eu faço essas validações de conflito. Ele deu erro por conta de espaço. Então, novamente, né? Como eu estou trabalhando numa máquina virtual com pouco espaço, eu tenho que ficar atento para esses detalhes. Como isso aqui descompactou ali pela metade, eu vou fazer um RM, "-rf" nessa pasta, e eu vou precisar descompactar novamente. O que eu vou usar aqui para liberar espaço, tá? Como eu já descompactei esse arquivo, e eu já tenho o conteúdo dele aqui, né, eu vou poder excluir ele. Então, vou dar um RM nesse arquivo aqui, "-f", isso, "-hpp", eu tenho aqui 5 GB livre. Vou novamente fazer o unzip.
Esperar ele concluir. Quando ele concluir, a gente continua com a checagem de conflito de patch. Importante, quando eu vou aplicar um patch, nesse caso não vai ter conflito porque eu estou aplicando um patch num ambiente completamente limpo ali, na versão base do BI. Tá, mas supondo que eu estivesse usando uma versão que já tivesse algum patch aplicado, sei lá, aquele deu erro novamente por disco full. Ctrl C. Deixa eu ver o que falta apagar aqui. O que eu posso pagar para liberar espaço? Nome. Eu posso apagar esse arquivo que vai liberar espaço para mim. Vou apagar novamente o diretório. Vou descompactar novamente o arquivo. Patch. Dessa vez deve dar certo. Tá, como eu estava falando, como eu estou fazendo aqui a demonstração em um ambiente limpo, sem patch, então não vai dar conflito com o patch que eu estou aplicando. Mas em alguns cenários pode ser que você esteja esteja aplicando o patch em uma versão do Oracle Grid que você já aplicou algum patch. Por exemplo, 19.11, 12, 18, enfim. E esses patches de update de release, geralmente eles não vão conflitar, tá? Mas você pode ter aplicado um on-off patch, um patch específico ali que vai conflitar com algum dos patches que está dentro desse patch 9.18 ou 0.28. Então, isso pode gerar conflito na aplicação do patch. Para a gente não ter esse problema de erro por conflito de patch durante a aplicação, a gente faz a validação antes. Tá? Então, que ele conseguiu descompactar sem erro, o espaço foi suficiente dessa vez, ele ficou ali no limite, né? E com 1.7 GB livre apenas, mas tudo bem. Agora eu vou fazer as validações de conflito. Tá? Quando ele descompacta, ele vai gerar essa pasta aqui para a gente. Tá? Se a gente entrar dentro dessa pasta, ele vai ter mais umas 5 pastas. Cada pasta é um patch diferente. Então vamos fazer uma listagem aqui. Ele criou essa pasta aqui durante o unzip. Vou entrar dentro dela e dar um LL aqui para a gente validar o que tem. A gente tem 5 pastas, né? 5 pastas que são os patches. Né? Então aqui tem patch da JVM, patch do Database, patch do ACFS, patch do Grid, enfim. Então a gente vai fazer a validação para cada um desses patches aqui. A começar por essa primeira linha aqui. Isso aqui vai validar se os patches que eu estou aplicando conflitam com algum patch já instalado, tá? Então, estou validando o patch final 4.6. Agora, o próximo, na verdade, o 9.8, né? Agora o 4.6. Tá, e observe que a validação foi bem sucedida, né? Que ele passou. E eu vou fazendo isso para todos os patches que eu vou aplicar, tá? Passou. Esses dois últimos, se eu não me engano, eles são os patches de banco de dados. Como a gente não está aplicando patch em um home de nenhum banco de dados, não haveria necessidade de validar. Mas como eu já tenho tudo pronto aqui, eu vou validar um a um. Tá? É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Por fim, o último. Então, passou. Observe que para todas as validações eu
tive isso, tá? Não houve falha, não houve conflito nenhuma delas, então até esse ponto aqui tudo ok. Agora a próxima etapa é validação de espaço. Então eu vou criar o arquivo. Isso aqui tá no README, tá? Quem lê o README vai ter essas orientações aqui. Eu vou criar esse arquivo e dentro dele eu vou colocar esse conteúdo aqui. Nada mais é do que uma lista dos patches, tá? Para que ele faça a validação dos espaços quando executar o próximo comando. Salvo o arquivo, saio. E agora eu vou executar esse comando aqui, ó. Vou chamar o patch. E por isso que é importante que a gente faça a atualização do patch, porque todas as ações que a gente faz aqui é utilizando o patch, tá? Então estou fazendo um pré-rec, validando o espaço no sistema, né? Apontando aqui para o arquivo com a lista dos patches que eu vou aplicar. Está validando ali. Validou com sucesso. Então eu não tenho problema de espaço para a aplicação desse patch. Os requisitos mínimos de espaço são satisfatórios para esse cenário, tá? Se o comando indicar insuficiência de espaço, libere espaço em disco antes de prosseguir. Essa foi a validação de espaço. Já na checagem de conflito, se a gente tiver algum conflito, então resolva-os manualmente antes de prosseguir para a próxima etapa. Para resolver os conflitos, geralmente você tem que consultar ali a documentação da Oracle. Existem alguns conflitos que eles são ignoráveis, né? Você pode ignorar eles, né? Alguns você tem que resolver. E para saber mais detalhes, tem que consultar a nota ali do README e do Oracle Support, tá? Agora a gente vai para a próxima etapa, que é a aplicação do patch. Então, após a preparação dos passos anteriores, vamos fazer a aplicação do patch do GUI. Observe que estou usando o patch auto, tá? Que é esse comando aqui, estou chamando o patch auto apply, né? E especificando o Oracle Home do GUI na flag "-OH". Então, estou chamando o patch auto apply. Aí eu passo aqui qual é o patch que eu estou aplicando, ou seja, eu passo o diretório raiz, onde eu tenho aqueles 5 patches, e eu defino que eu vou aplicar patch no Oracle Home do GUI. Essa variável que está setada, como eu estou com o Oracle Grid aqui, eu já defini as variáveis de ambiente para o Oracle Grid, onde grep Oracle, onde o Oracle Home é, na verdade, o Oracle Home, onde estão os binários do GUI. Então, isso vai garantir que o processo de aplicação do patch vai baixar os serviços que executam a partir do home que está sendo atualizado. Então, como eu estou aplicando com o patch auto, eu faço isso com o usuário root, né? Eu vou baixar os serviços do GUI. Se eu tivesse algum banco de dados que estivesse executando nessa máquina aqui, esses bancos, o ideal é que eles tivessem baixado antes, mas se eles não tiverem o próprio processo de aplicação, ele vai tentar baixar esses bancos desde que eles estejam registrados no Service Control, né, que é o SRVCTL, e depois que ele baixa o banco, baixa o CRS com todos os serviços do grid, aí ele começa a aplicação do patch, tá? Então a gente vai seguir para esse passo aqui com o usuário root agora, tá? E isso é importante, porque eu vou usar o patch auto, eu vou usar o usuário root. Então, vou exportar aqui a variável Oracle Home que aponta para dentro do grid, do home do grid. Então, o primeiro passo é logar como root. Já estou como root. Faço um export no Oracle Home. Faltou uma letrinha ali, né? Pronto. Have pipe grep Oracle. Já está aqui a variável definida. Agora, quando eu vou aplicar o patch, eu não posso estar dentro do barra root, tá? Se eu estiver dentro do barra root, eu vou ter um erro logo de cara. Então, como eu estou no barra root, eu vou sair daqui e vou para outro diretório. Eu nem posso estar no barra root nem no barra. Então, eu vou me posicionar aqui dentro do TMP, só para evitar o erro que costuma mandar ali quando eu estou no root ou no barra. Então, estou no TMP. E agora eu vou fazer a aplicação do patch. Tá? Deixa eu copiar aqui e colar.
e novamente fazer um comentário. Tá? Eu estou chamando o Oracle Home, que eu defini aqui em cima, que é esse caminho aqui. Dentro do Oracle Home, eu entro no diretório opet, e dentro do opet eu chamo o utilitário opet auto, passando para ele o comando de apply. E aí, quando eu chamo o comando de apply, nesse cenário aqui eu estou especificando o caminho onde está o patch que eu vou aplicar e estou definindo que esse patch vai ser aplicado apenas no Oracle Home que eu defini aqui, que é do GUI. Então, se eu não especificar isso aqui, ele vai tentar aplicar em todos os Oracle Homes que estejam ali, que sejam compatíveis com esse patch. Então, vai aplicar no GUI, se tiver o banco de dados 19 também, ele vai tentar aplicar o patch para todos os bancos de dados. Nesse caso, eu quero me ater apenas ao home do grid, ou seja, eu estou aplicando o patch apenas no GUI. E aí eu executo esse comando aqui. Ele vai me gerar aqui alguns logs que eu posso acompanhar durante o processo para ver o progresso da aplicação. E esses logs também são úteis, né? Caso eu tenha algum erro que precise de uma análise da causa raiz do erro, eu posso consultar os logs. Tá? Então ele vai gerando alguns aqui. Então o primeiro que ele me gerou foi esse aqui. Eu posso dar um tail aqui numa outra aba para acompanhar. 200F, esse cara. Então ele está mostrando ali o processo. Quando ele termina ele passa, quando ele termina o conjunto de atividades aqui relacionadas aqui, ele passa para o próximo. Então nesse momento ele está executando os pré-recs, né? Então os pré-recs que a gente executou ali de conflito, de patch, também os pré-recs de espaço e alguns outros, ele executa novamente aqui nessa etapa, tá? Então ele não começa a aplicar o patch antes de fazer essa checagem. O ideal é que a gente faça a checagem antes, porque se tiver algum erro, esse erro a gente já consegue resolver antes da janela. Tá? Então quando eu falo, tem que planejar a janela, esse momento aqui já é a janela. Se a gente não fez a validação de conflito ou de espaço com antecedência e ele descobre nessa etapa, então dentro da nossa janela a gente vai ter que reservar um tempo para fazer a resolução desses conflitos, para fazer a resolução dos pontos que não atendem os requisitos mínimos para aplicação do patch. E a gente perde tempo de janela. Tá? Mas não é obrigatório fazer essa validação antes, porque ele faz durante a aplicação. Contudo, é uma boa prática que ela seja feita antes. Tá? Então a gente pode ver aqui que ele já fez algumas validações com sucesso, né? Passou aqui na primeira, na segunda, e nesse momento aqui, ó, ele está performando operações de pré-patch, onde ele está pegando o serviço do CRS, né, e baixando. Então ele está baixando o CRS junto com o CRS, o SM e outros. Agora ele está começando, já baixou, né, fez com sucesso, o CRS-FC Down, com sucesso, e agora está startando a aplicação do patch. Se eu der um pmon, vou sair daqui, se eu der um ps-f pipe grep pmon, a minha instância do SM já não está mais no ar, justamente porque ele baixa a instância antes de eu seguir. E ele baixou a instância porque eu usei aqui o opet alpha. Se eu estivesse usando só o opet apply, eu deveria baixar esses serviços antes de executar o comando de apply. Como eu estou usando o patch alto, aí ele vai baixar os serviços automaticamente e no final ele vai subir os serviços automaticamente também. Então, esse procedimento aqui pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do ambiente, tá? Principalmente de recurso de processamento. Na última execução que eu fiz, ele demorou aqui, ó, ele demorou 7 minutos, tá? Eu entendo que, como o ambiente é similar, ele vai demorar mais ou menos 7 minutos aqui também. Vamos aguardar. Assim que ele concluir, a gente continua.
Então aqui a gente consegue observar que ele já aplicou o patch, né? Ele já está fazendo aqui as operações pós-patch. Ele está startando o serviço do CRS. Já vou acompanhar aqui numa segunda aba o status da SM. Daqui a pouco ele deve subir aqui. O SM já subiu. Pronto. Ele finalizou aqui em 7 minutos e 30 segundos esse processo, tá? Ele mostra aqui um log do que foi feito, né, passo a passo, executou aqui algumas verificações, algumas validações, baixou o serviço do CRS, do grid, startou a aplicação do patch, né, depois ele já começou a subir, quando ele concluiu a aplicação do patch, ele subiu o serviço do CRS, né, finalizou tudo. Pronto, concluiu em 7 minutos. Agora, como a gente já viu, o serviço do SN já está no ar e a gente pode executar aqui um traço grid, fazer novamente um Oracle Home of Patch, patch, ls patches, acho que é assim, que eu errei aqui, patch, patch, deixa eu ver aqui, eu fiz errado, aqui, patch, patch, ls patches. Tá. Então a gente consegue ver, né, que ele já aplicou aqui o patch, a gente está na versão 19.28 a CFS e o database aqui nesse caso aqui é o patch do GI. Eu posso logar aqui também no SQL Plus, ele vai mostrar aqui que a gente está no 19.28. SQL Plus sys ASM. Tá. Ele já mostra aqui que os binários do SQL Plus dentro do home do grid já está na versão 19.28. Eu posso validar aqui também se ele montou os discos. Eu poderia fazer uma consulta ali no SQL Plus, mas eu vou usar o SM CMD LSDG. Ele já montou os meus disk groups, né? No caso é só um. E pronto, o nosso procedimento de aplicação do patch foi concluído com sucesso, né? Sem nenhum erro. Nosso ambiente está atualizado aqui. Esse vídeo foi mais para fazer uma demonstração aqui ou um complemento da publicação. Então, sintam-se à vontade para consultar o guia passo a passo aqui da instalação, ou se quiser fazer também a partir do, do vídeo, né, seguir os procedimentos usando o vídeo ali, fiquem à vontade. Novamente, o processo aqui de download, né, dos binários necessários para fazer a aplicação do patch, eu tenho um repositório pessoal aqui, onde eu estou disponibilizando esses arquivos. Então, para fins de laboratório, para fins de teste, podem ficar à vontade para fazer o download, tá? Mas para ambientes produtivos, recomendo fortemente que façam o download diretamente do site da Oracle,
né? Se tiver alguma atualização, alguma coisa diferente, o lugar que isso vai estar atualizado vai ser lá no suporte da Oracle, tá? Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, dar alguma dica ou alguma sugestão, sintam-se à vontade, tá? Tanto aqui na publicação quanto no próprio YouTube. Se quiser comentar, tá? Precisa estar logado com o Google, cara, claro. Mas você pode fazer comentário, deixar sugestão, crítica, opinião, de repente uma sugestão de um próximo assunto a ser publicado aqui. Por hoje é só, obrigado e até a próxima.